Jesus Cristo é abandonado por muitos discípulos. Livro de João, capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo a pregação de Jesus Cristo, disseram assim: é muito forte essa pregação. Quem vai querer ficar ouvindo isso? Sabendo, pois, Jesus Cristo, que os discípulos murmuravam por causa da sua pregação, disse-lhes: isto escandaliza vocês. E se vocês vissem o Filho de Deus subir para onde ele estava? Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos não quiseram mais seguir a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo disse aos 12 discípulos assim: vocês também querem ir embora? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor Jesus Cristo, quem nós iremos seguir? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós cremos que tu és o Filho de Deus. A maioria dos discípulos de Jesus Cristo não gostaram do sermão que ele falou, e foram embora. Talvez saíram dizendo assim: olha, vamos ficar na nossa religião, o nosso líder é muito bonzinho, ele não exige nada da gente, ele não fica falando pra gente assim: ó, vocês têm que deixar a prostituição, ó, vocês têm que deixar os vícios. O nosso líder não fica falando assim: parem de querer e adorar a imagens de escultura, que não veem, não andam, não ouvem, precisam ser carregadas. Jesus Cristo fala muito do inferno, sabe? Ele fica falando que tem que santificar a alma e o corpo, para se entrar no céu depois da morte. Jesus Cristo fica falando que só se pode praticar relações sexuais entre marido e mulher. Essa foi demais. KKK, ter que esperar até casar para se praticar relações sexuais. Ó, vamos embora. Jesus Cristo exige muito. Tem que deixar de fazer muita coisa para seguir ele. Ó, pode ver, abandonamos ele, e só ficaram os 12 discípulos dele ouvindo ele ficar falando. Tem que nascer de novo para se ir morar no céu depois da morte. Tem que abandonar os vícios. Tem que abandonar a prostituição. Tem que parar de crer e adorar imagens de escultura. KKK, é só os 12 discípulos mesmo para ficar ouvindo isso. Nós somos a maioria. Vou ficar na minha religião, sabe? O meu avô é dessa religião. O meu pai é dessa religião. Vou morrer nessa religião. Sabe, vamos embora. Jesus Cristo exige muito. Tem que abandonar muita coisa. Hoje os que abandonaram Jesus Cristo moram no inferno. Eles estão esperando o julgamento final da humanidade, para depois serem lançados no lago de fogo, que está escrito no livro de Apocalipse. Capítulo 20, versículo 15. O inferno é o lugar dos que foram rejeitados por Deus, porque não quiseram se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, que tanto sofreu na cruz para salvar os que não querem ir morar no inferno depois da morte.
os discípulos que não abandonaram Jesus Cristo se tornaram apóstolos. Hoje eles moram no céu com Jesus Cristo. Prezado ouvinte, você tem uma alma que mora no seu corpo, que é eterna. O seu corpo vai morrer um dia, e você que não vai morrer, vai sair daqui da terra, e você vai ficar frente a frente com Jesus Cristo. Se você se converter ao Evangelho de Jesus Cristo e passar pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou, você vai ficar morando no paraíso com Jesus Cristo. Se você não quiser se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, é 100% de certeza que a sua moradia será o inferno depois da sua morte. Jesus Cristo não mente. O plano de salvação que Jesus Cristo deixou está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus Cristo disse: preguem o meu evangelho, quem crer e se batizar, será salvo do inferno depois da morte, quem não crer será condenado a ir morar no inferno. O batismo que Jesus Cristo ensinou está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Jesus Cristo disse assim: batizai os que crerem, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Jesus Cristo não mandou batizar criança para perdão dos pecados. Criança não tem pecados. Vá até uma igreja evangélica verdadeira. Tem pastores e de verdade que se importam com a sua salvação. Faça o batismo que Jesus Cristo mandou. Tem as falsas igrejas evangélicas, fundadas por falsos pastores, que só inventam campanhas para arrancar o dinheiro dos ingênuos. Os falsos pastores serão jogados no inferno depois da morte. Não vá com eles. Não siga os falsos profetas, que dizem que o inferno não existe, que dizem que o ser humano não tem alma. Os falsos profetas que ensinam as pessoas a crerem em imagens de escultura, colocam gesso em pó em um recipiente, depois colocam água e tiram a estátua pronta, e inventam um nome para a estátua, e já está pronto para o povo adorar um Deus feito de gesso. Se pedir para uma pessoa que adora imagens adorar um poste, a pessoa vai dizer assim: é só um poste feito em uma forma, feita por mãos humanas, não vou adorar um poste não. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, está escrito que os falsos profetas serão lançados no lago de fogo. Não existe reencarnação, não existe purgatório na Bíblia, não existe segunda chance de se salvar do inferno depois da morte. Jesus Cristo disse no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, vocês têm que obedecer a Deus que tem o poder de lançar no inferno a alma e o corpo. O ser humano tem alma. Jesus Cristo não foi correndo atrás dos que abandonaram ele, porque cada um tem o direito de escolher onde quer ir morar depois da morte.
só não poderá culpar Deus pela péssima escolha que fizeram os que preferem ir morar no inferno, do que se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Ponto.